Você também é fã da Madonna? Com esse burburinho na cidade, com a chegada da Madonna no Brasil, muitos clientes perguntaram sobre os procedimentos estéticos da Madonna. Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje eu vou conversar com o Dr. Ricardo, dermatologista. A gente aceitou esse desafio e vamos ver o que a gente vai conseguir descobrir aqui sobre esse procedimento ao longo dessas décadas, né, Ricardo? Isso, Renata. A Madonna, Renata, ela é um ícone de toda uma geração, né? E ela passou por diversas fases durante a sua vida, né? Vamos colocar uma foto para a gente poder comparar um pouquinho o que aconteceu com ela? Sim, vamos lá. Então, essa foto é da carreira dela no começo dos anos 80, né? Sim. Nessa época, a gente percebe que ela era mais jovem do que hoje, claro. Hoje a Madonna está com 65 anos. E era uma época onde ela viveu toda uma moda daquela geração. Era uma geração, Ricardo, mais exagerada, né? Você vê que a sobrancelha dela é uma sobrancelha bem cheia, né? Exato. Em relação à de hoje, né? Isso, é uma pessoa mais jovem, né, assim, com lábios muito carnudos, uma sobrancelha muito mais marcada, uma maquiagem e uma vestimenta muito mais colorida, né? Sim. E como uma mulher jovem, a gente percebe que ela tem a maçã do rosto mais destacada, ela tem o contorno, né, do rosto muito bonito, muito preservado. O colágeno, né? Sim, o colágeno ainda em alta. De uma jovem, né? Exatamente. E como um ícone daquela época, daquela geração, ela tem também toda a postura de uma cantora, de um ícone daquela geração, né? Assim, um comportamento que também é compatível com isso, né? Você vê que o cabelo, a vestimenta de uma mulher mais independente, mais para frente do que muitas daquela época. Sim, sim. Né? Ela passa por outras fases depois disso, né? Assim, se a gente olha uma outra foto, que é aqui da transição aí do começo dos anos 90, né? Assim, final dos 80, 90, a gente vê que já muda um pouco o estilo, né? Estilo. Ainda é uma pessoa muito jovem, com muito colágeno ainda com o formato do rosto muito angulado, muito juvenil, né, Renata? E que também tem todo esse posicionamento, né? Assim, as roupas escuras. Ela já está mais dark, né, Ricardo? Exatamente. Está numa fase mais com a vestimenta mais dark e um pouco você vê um pouquinho ali distante, um pouquinho de bigode chinês ali, né? Sim, bem distante. Começando ainda a aparecer as marcas do tempo, mas sim, já começando a aparecer essas marcas. Né? Se a gente olha mais para frente, essa foto é próxima também, né? Ainda juvenil, como a gente havia falado, mas a gente vê que ela já começa a perder um pouquinho de gordura malar na região próxima aí dos olhos, né? Começa a ter uma discreta queda. E o Ricardo, olha para você ver a sobrancelha dela, que era na moda, essa sobrancelha espalhada, né? Hoje voltou à moda. Sim. Essa sobrancelha mais arrepiadinha, despenteada, né? Sim. Então, às vezes, a gente também fazer alguma coisa definitiva não é muito adequado, né? Porque daqui um período, uma década, pode ser que aquilo não esteja na moda mais. Mude né? novamente, né? A gente vai ver mais para frente que a sobrancelha muda muito. Sim. Né? Assim, nessa fase, a gente percebe que ela já está bem mais velha do que naquelas fases anteriores, né? Que a gente falava. Por outro lado, a gente vê que ela já usa uma maquiagem muito mais sutil, muito mais singela, né? Assim, mais delicada, né? Mais leve. E a gente percebe que ela já tem mais linhas de expressão do tempo, né? Assim, você percebe que está começando a surgir os pezinhos de galinha, você percebe que ela já tem uma marcação um pouquinho maior do bigode chinês. E ela é muito branquinha, né, Ricardo? Então, essa marcação, né, do pé de galinha e em volta dos olhos, ela é bem característica da pessoa mais clarinha, né? Exatamente. As pessoas de pele mais clara, elas acabam sofrendo mais, né, assim, e sofrendo um fotodano maior e um envelhecimento da pele mais progressivo, né, e mais precoce do que os pacientes que são de pele mais morena. Né? Agora ela está com o rostinho mais arredondado, né? Exatamente. Se a gente compara com os anteriores, por mais que ela ainda tenha o queixo marcado, o ângulo da mandíbula um pouquinho marcado, a gente vê que o rosto já está mais cheinho, mais arredondado.
E ela não tinha, nessa época, um corpo mais gordinho, né? Assim, o padrão corporal dela se mantinha o mesmo. Então, provavelmente, aí ela já deveria ter começado a fazer os procedimentos. Exatamente. Né? Eu acredito que nessa época também, esses procedimentos começaram a surgir, talvez para, né, uma categoria que conseguia com mais facilidade fazer isso, não igual agora, né? Sim. As pessoas, de uma forma geral, conseguem fazer algum procedimento. Mas para a época, né? Provavelmente Sim. ela deve ter sido pioneira, né, na utilização desses procedimentos. Exato. Mas ela já ganha um pouco de volume na face, a Sim. gente vê aqui na região malar, né? Assim, ela já volta a ter um pouquinho de volume. Aquela olheira que era um pouco mais marcada na foto anterior, que a gente viu o olho um pouquinho mais fundo, agora está menos fundo do que era antes, apesar do pezinho de galinha. Né? Então, assim, alguma volumização, algum procedimento ela já ganhou nesse momento. Com um bom profissional. Com um bom profissional. Mantendo, né, uma descrição, uma sutileza e uma elegância bem importantes, né, assim, nesse momento da sua carreira. E uma outra coisa que é muito interessante, Renata, assim, que a gente até começou a falar em outros momentos aqui, é como a moda influencia as pessoas e como as pessoas influenciam a moda. Sim. Né? Assim, a gente percebe que a Madonna, por exemplo, sendo de verdade um ícone pop, na época dos anos 80, não só ela caminhou como a moda, mas ela também fez um pouco da moda. E as pessoas se influenciavam por ela. Sim. Né? Assim, e aqui também. Né? Assim, essa foto, se não me engano, é do começo dos anos 2000, né? Assim, é da década aí de 2000, ela já está muito melhor do que antes, nesse sentido, assim, muito mais perto do que é hoje, não é nem melhor. É muito mais parecido com o que hoje a gente tem de moda do que na época dos anos 2000. Sim, sim. Né? É bem diferente. Né? Aí ela tá bacana, né? Sim. Aqui a gente percebe já duas coisas. Ela tá muito bonita. Sim. E aqui a gente percebe muito mais claramente os procedimentos. Talvez não todas as pessoas percebam. Às vezes as pessoas falam, ela tá diferente do que ela estava antes. Mas aqui a gente vê claramente, né? Assim, ela tem um ganho de volume, por exemplo, na região malar que ela não tinha anteriormente, né? Assim, a gente vê que ela ganhou um volume nessa região. Ela tem um top model look também, sim, né? Bem, que deixa muito elegante, muito né? elegante. A marcação dessa linha de blush, né, do arco zigomático é bem evidente nela. A gente percebe que o bigode chinês está muito suave, né? Assim, muito mais suave do que nas fotos anteriores, né? Uma outra coisa que é bem evidente e que a gente percebe que é dos procedimentos estéticos, ela teve uma mudança completa do formato do rosto. Sim. Né? Lá naquela primeira foto, lá dos anos 80, ela tinha um rosto muito angulado, né? Depois ela começa a ter um rosto um pouquinho mais redondinho. Né? E aqui a gente vê que até o queixo dela já é mais marcado. Né? Assim, o queixo que sempre foi mais quadradinho, nessa foto ele é um queixo um pouco mais longo, pontudo, um pouco mais pontudo. Né? Um pouco mais arredondado, que certamente... Às vezes para dar esse ar também, né, de empoderamento, né? Que a Madonna sempre foi símbolo disso, né, de empoderamento. Do empoderamento feminino, então, talvez esse queixinho aí, será que ela queria transmitir isso aí? E é uma foto muito dos padrões de beleza até de hoje, né? Assim, se a gente observa, ela tem a linha de blush e a linha do ângulo da mandíbula muito destacadas e muito certinhas, né? Assim, diferente do que seriam a maioria das mulheres na idade dela já nessa foto. Ela tem o queixo um pouquinho mais alongado, que faz com que alongue toda a mandíbula e dê esse ar mais alongado da face, que é uma face bonita, né? Assim, feminina. É uma época que as pessoas ainda não estavam fazendo esse tipo de procedimento, ela já estava à frente, né? Estava à frente, exatamente. Né? Claro, tem a vestimenta, tem o cabelo, tem a postura, né? Assim, dela que é muito marcante também, né? Mas a gente percebe na face dela que ela sempre caminhou junto com a moda daquela geração ou daquela época, né? Assim, ela se preparava para isso, para os shows, né? E ditava a moda, exatamente. E a gente percebe claramente que aí tem outros procedimentos envolvidos, né? Assim, como a gente está falando. Além, é claro, de ter uma pele muito clarinha, muito preservada, muito bem cuidada, né? E talvez mais bonita do que quando ela começou, né? Exatamente. Uma pele até com menos
alterações de textura, por exemplo, do que a foto inicial, né? Num período dessa foto, por exemplo, que eu não sei se teria tanto Photoshop assim quanto a gente vê hoje, ou tantos filtros, né? Como a gente vê hoje nas fotos, né? E se a gente pega mais recente, né, assim, no ano passado... Trocou de profissional. Exatamente, trocou de profissional. Aí a importância de um bom dermatologista, né, de um bom aconselhamento. Exatamente. Há pouco tempo atrás, quando ela apareceu dessa forma, né, assim, os fãs se assustaram um pouco, né, até se preocuparam um pouco o que terá acontecido com ela nesse momento, né? E a gente vê que houve algum tipo de exagero nos procedimentos nesse momento, né? Assim, a gente percebe... Você vê que a gente pode começar ali pela sobrancelha, né? Que já modificou completamente. Ela está, pode-se dizer, quase sem sobrancelha, né? Sim. Uma sobrancelha testa, extremamente né, fino, uma testa que ganhou algum volume, né? Assim, que para os padrões de beleza ocidentais, isso geralmente não é bem interpretado, né? Assim, geralmente nós ocidentais, a gente, quando vê uma testa muito gordinha, a gente atribui isso a um rosto mais arredondado ou um rosto não tão belo na maior parte das vezes. É um pouco diferente, por exemplo, os asiáticos, eles gostam dessa testa um pouquinho mais gordinha, mas a gente aqui do Ocidente geralmente nos causa uma certa estranheza, né? Assim, nesse sentido. A gente percebe que ela teve uma volumização excessiva, né? Assim, na região malar. Tem tanto volume que talvez destaca demais. Botox, né? Também nessa sobrancelha, fazendo como se fosse aquele fox eyes. Fox eyes. Mas muito marcado, né? A gente percebe isso, né? A cauda da sobrancelha é alta, como se fosse um fox eyes, mas ela é excessivamente alta, né? Assim, talvez se tivesse ficado um pouco mais discreto, teria ficado mais belo, né? E assim, claro... Tudo muito exagerado. Muito exagerado. Talvez qual seria a intenção desse exagero todo, Ricardo? Na época, assim, a Madonna ela sempre foi uma pessoa muito restrita para falar da sua saúde, das suas questões pessoais, né, Renata? Então, assim, ela não chegou a falar nada específico em público sobre esse momento, né? Mas certamente foi um momento que foi muito questionado não só no Brasil, né? Assim, mas pelos fãs do mundo todo, né? E a gente não sabe, será que isso foi um procedimento feito muito próximo da data, por exemplo, dessa aparição em público e ainda tinha um edema muito excessivo? É uma coisa que pode ter acontecido. Será que foi um erro de mão mesmo que pôs um volume muito grande? Às vezes para disfarçar uma flacidez. Sim. Será que tentou... E aí pesa a mão no volume. No volume, E é isso que a gente está falando. Por exemplo, não dá para você tratar uma flacidez com um volume excessivo. É melhor que você faça volume onde precisa volume e tratamentos para flacidez onde precisa resolver a flacidez. Sim, né? Sem exageros. Sem exageros. Né? E é possível, né, Ricardo? E é possível. Super possível. A gente vê que até o formato dos lábios mudou, né, Renata? Assim, o lábio menos bem definido do que os anteriores, a gente não vê as angulações do lábio de forma tão bonita, né? Assim, um desenho um pouco mais emendado. A impressão que me dá é que o lábio e o nariz dela tiveram uma distância e eles quiseram preencher o lábio para diminuir essa distância entre o nariz e o lábio. Essa sensação e acabou ficando um preenchimento um pouco homogêneo demais, né? Assim, em relação ao que era antes. E esse fundo no rosto dela? Aí tem isso também. Ela tem uma marcação um pouco excessiva nessa região, né? A gente sabe que aqui no Brasil, alguns anos atrás, muitas pessoas fizeram isso, né? Assim, a gente quer marcar um pouco a bochecha e faz uma bichectomia, por exemplo, ou volumiza muito em cima, volumiza muito embaixo para dar essa linha mais marcada, né? A gente vê esse afundamento, assim, às vezes quando a pessoa faz ou preenchimentos excessivos em cima e embaixo, ou quando faz, por exemplo, uma bichectomia de forma às vezes inadequada ou muito exagerada, ou às vezes até quando faz algum fio e dá algum pregueamento desse fio, que às vezes traciona o subcutâneo, a pele, desculpa, e essa pele fica marcada nessa localização, né? Vamos lembrar que nem os famosos estão livres de intercorrências. Né? E assim, a gente não sabe ao certo o que aconteceu. Mas fato é que acabou não ficando tão bom, né, Renata? Assim, causando uma certa
estranheza até para os seus fãs, né? Assim, Mas a gente vai lembrar também que ela tem 65 anos, né, Ricardo? exatamente. Então... E assim, e não tira nada do mérito dela de ícone do rock, né? Assim, Sim, e também sim, de uma pessoa que é influenciadora, né? Assim, mas é o que você tinha falado, poderia ter talvez escolhido um profissional melhor para ajudá-la nesse momento. Né? Se isso não foi, né, proposital para Sim. né, para um aparecimento, né, que ela tem, né, essas peculiaridades, mas não ficou bom. A maioria dos fãs estranharam, né? É verdade. E ela, depois de apareceu outras vezes melhor do que aí, né? Assim, Sim. Com o rosto novamente um pouco mais fino, né? Com traços um pouco mais delicados e de uma forma impressionante, né? Assim, claro que a gente sabe que as fotos às vezes têm algum filtro, Hoje em dia, né? Muito filtro, mas aí eu volto a repetir sobre a sobrancelha. Anos. Olha a sobrancelha, Sim, como que já mudou. Então, se a pessoa faz uma coisa muito definitiva, que não tem como sair de forma alguma, como que ela ficaria com essa sobrancelha de novo, né? Sim, sim. Ou na foto anterior, né? Se ela tivesse feito aquele procedimento e fosse, por exemplo, um preenchedor definitivo, imagina como teria dado errado, né? Assim, muitos clientes, Ricardo, chegam na clínica pedindo um procedimento, eu quero fazer botox, mas eu quero que dure a vida toda. Sim. E nem sempre ele não durar a vida toda, o preenchimento não durar a vida toda, nem sempre é tão ruim. Tão ruim. Né? Porque você consegue acompanhar a tendência de beleza daquele momento que você está vivendo. Isso é verdade. Isso, é arrepender também, né? Sim. Igual ela fez aquele procedimento, que eu acho que ela não deve ter gostado. Sim. E ela conseguiu, com o tempo, o rosto voltar ao normal, né? Muito e a gente bem. pode ver também, Ricardo, que o rosto tá lindo, mas é igual você falou, os braços estão denunciando um pouco ainda a idade. Um pouco ainda a idade. A gente percebe, né, isso, que assim, se você olha o rosto isoladamente, você vê que o rosto é de uma pessoa jovial, né, assim, muito jovem. Mas se você presta atenção nos braços, no restante do corpo, você vê que ainda tem algumas marcas do tempo, que é óbvio que vai ter pela idade dela, pelos 65 anos. E ela tá maravilhosa, né? Sim, maravilhosa. Foi ótimo, muito Ricardo. Bem. Foi muito bacana falar da Madonna e todos esses procedimentos durante essa década, né, da Madonna. Sim. E depois a gente podia fazer mais de outras, né, celebridades. Eu curti bastante. Sim. Né? Espero que vocês tenham curtido. Me conta aqui se vocês também são da época da Madonna, dançaram as músicas, curtiram a Madonna. E eu estou esperando vocês num próximo podcast.